eterno Pai que estás no céu. Graças te damos nesse momento, Senhor, essa oportunidade, nós já temos concedido, Senhor, para tocar no coração dos seus líderes, desse campo, Senhor, para trazer essa palavra, esse estudo sobre mordomia cristã, Senhor, a qual traz confusão sobre nossas cabeças, para nós ter certeza, Senhor, que a partir de hoje nós vamos sair daqui, Senhor, com uma mente diferente, um pensamento mudado, Senhor, sobre o que é mordomia cristã, Senhor. Eu peço que nessa noite, Senhor, venha sobre o seu servo, para a responsabilidade, Senhor, de trazer esse estudo para a sua igreja, para usar ele poderosamente, Senhor. Nós saímos daqui de uma maneira diferente, Senhor, da forma que entendemos, Pai. É que eu te peço nessa noite, eu oro para ti, crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz, Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, amém? Amém. Glória a Jesus. Pode sentar, por favor, em nome de Jesus. Muito honrado em estar nessa noite, nessa igreja tão linda, tão abençoada por Deus, onde a presença de Deus tem se manifestado constantemente. Agradeço ao pastor Arlindo por me ceder o privilégio de estar hoje aqui no seu culto. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pastor Nelson, que foi o nosso contato para estar aqui hoje, que Deus te abençoe. Os demais pastores, corpo de obreiros, líderes de departamentos, de ministérios, que a boa mão de Deus seja sobre cada um, em nome de Jesus. Já foi apresentado o seminarista Alisson, que é lá de Biporã, da Igreja Presbiteriana Independente, e ele me acompanhou hoje. Deus te abençoe assim, em nome de Jesus. Ano que vem a gente vai ordenar o Alisson pastor, em nome de Deus. Deus tem usado muito na palavra, glória a Deus por isso. Uma alegria estar aqui hoje. Estive em Sertanópolis há uns dias atrás, pregando na Igreja Presbiteriana Independente, aqui para os líderes do sino, mas eu já preguei também na Assembleia de Deus. Esse ano eu preguei na Assembleia de Deus de Quatiguá, na EBO, Escola Bíblica de Obreiros, assim, né? Estive pregando e ministrando lá em Quatiguá. Já preguei na Assembleia de Deus Central de Londrina, convite do pastor Jodson Gomes. Já preguei na Assembleia de Deus de Biporã também. Então, eu me sinto muito bem aqui hoje. Apesar de eu ser hoje congregar na Igreja Presbiteriana Independente. E você sabe que o céu de Presbiteriana Independente é um Miguel, né? Porque a gente não é independente de fato, a gente é dependente de Deus, né? Total e completamente dependente de Deus. Você pensa assim, não, mas tudo bem. Então, congrego lá na Igreja Presbiteriana Independente de Biporã, sou pastor titular lá na igreja. Nós somos 5 pastores. E eu me converti na igreja só o Senhor é Deus, no ano de 1996. Então, esse negócio de ou glória, ou aleluia, de crer nos dons espirituais, na manifestação do Espírito Santo de Deus, no poder de Deus, na profecia, na palavra revelada, é comigo mesmo, é com você também, amém? É bíblica, é Bíblia pura, é Bíblia pura. E hoje estar nesse simpósio é uma alegria. Pretendemos dividir em 2 partes. Na primeira parte a gente vai fazer um formato de ensino, de estudo, e na segunda parte a gente faz um formato mais de pregação, para você sair daqui mais motivado, mais animado, mais tocado e abençoado por Deus. Nosso tema é mordomia cristã, honrando a Deus com o meu dízimo e honrando a Deus com a minha oferta, tá bom? Gostaria que você abrisse então a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 13 em diante. Mateus, capítulo 25, versículo 13. Quem achou isso, amém? Nada, vocês já acharam, né? Acharam mesmo já? Vocês esqueceram, essa nossa Assembleia, a criação dominical é forte. Nós queremos ler a Bíblia. Mateus 25, queria ver se fosse Abacuque, você teria achado já. Ou, sei lá, Sofonias. Miqueias, então, será que você já tinha achado? Bom, não sei. Alguns já, né? Nossa, Arlindo, assim fica fácil, né? Ali fica fácil. Tá bom. Livro de Mateus, capítulo 25, versículo 13 em diante, diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia
e nem a hora. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daquele servo e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que eu ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. Glória a Deus. Eu sei que nessa noite eu corro um risco enorme de chover no molhado aqui, com esse tema de mordomia cristã, honrando a Deus com os meus dízimos e com as minhas ofertas. Eu tenho estado na igreja desde o ano de 1996, na igreja evangélica. Quantas palavras eu já escutei, quantos textos bíblicos eu já li, quantos livros já li a respeito. Eu sei que essa é também a sua realidade. Quantos estudos a gente já participou na escola bíblica dominical? Eu sei que isso é a sua realidade. Mas eu tenho uma concepção para comigo que o povo de Deus hoje, ou melhor, atualmente, precisa mais ser lembrado do que propriamente ser ensinado. Porque a gente esquece. A gente esquece aquilo que a gente ouve, a gente esquece aquilo que a gente lê, a gente esquece aquilo que a gente escreve, a gente esquece aquilo que a gente assiste. A nossa tendência é esquecer. Por isso que a gente precisa ser constantemente lembrado. Mas alguns de nós podem ter uma habilidade especial de memória e dizer: eu lembro sobre dízimo, eu lembro sobre oferta, eu lembro sobre céu, eu lembro sobre inferno, eu lembro sobre salvação, perdição, eu lembro sobre essas coisas, está bem fresquinho na minha memória. Ei, meu irmão, minha irmã, o apóstolo Paulo, ele disse em Filipenses capítulo 3, que ele não ficava nem um pouco chateado em dizer a vocês, em ensinar a vocês as mesmas coisas. Parece que o apóstolo Paulo também tinha essa concepção de que ele estava um pouco repetitivo, mas na verdade isso não o deixava chateado. E o Paulo disse o seguinte: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Então eu também não fico chateado em falar para você nessa noite aquilo que você já sabe. A minha intenção é trazer à sua memória aquilo que te dá esperança, amém? É trazer ao teu coração aquilo que pode mudar a tua vida, aquilo que pode abençoar a tua vida. Mordomia cristã. Na verdade, nós somos mordomos do templo,
Nós somos mordomos da criação, nós somos mordomos das finanças, e esse tema ele é muito amplo, por isso que há uma necessidade de que eu esteja focando na questão do dízimo e das ofertas nessa noite. A palavra mordomo, ela vem de mor, mais domos, e mordomo significa o maior da casa, aquele que tem uma responsabilidade mais elevada. E era geralmente um termo utilizado para referir-se a um escravo, mas não um escravo qualquer, um escravo de extrema confiança. Não apenas um escravo de extrema confiança, mas um escravo que era treinado para gerenciar a casa. A casa, na Bíblia Sagrada, é uma palavra grega que é oikos. Oikos se referia à casa propriamente dita, onde morava a família. Poderia se referir ao grupo de amigos, poderia se referir ao grupo de vizinhos, poderia se referir também em certo momento até relacionado à igreja, à casa de Deus. O escravo era treinado para gerenciar a casa do seu senhor. Ele tinha uma obrigação de administrar de forma correta e administrar bem aquilo que o seu Senhor tinha colocado nas suas mãos. O texto que a gente leu, o elogio que o Senhor faz ao servo é: servo muito bem, servo bom. Servo bom é aquele que faz o bem. O texto que nós acabamos de ler fala sobre prestação de contas, de tempo em tempo, periodicamente. O Senhor exigia uma prestação de contas, o dono teria que receber uma prestação de contas. E essa temática da prestação de contas, ela permeia toda a Bíblia Sagrada. A gente percebe, por exemplo, que quando tinha aquele homem que cuidava da videira, e tinha uma figueira no meio da videira, e o Senhor vinha ano após ano para ver se tinha fruto. Quando o Senhor vinha procurar fruto, na verdade está relacionado a essa questão, a questão da prestação de conta. Porque uma árvore que ocupa a terra inutilmente, ela não pode mais continuar ocupando a terra inutilmente. O problema ali da figueira não é que ela não produzia fruto. O problema ali é que ela aparentava produzir fruto. O problema ali é que ela estava enganando o dono da terra e enganando aquele que cuidava da terra. Por quê? Porque ao aparentar ter frutos sem realmente tê-los, ela cometia um grave erro. E ela estava fora do propósito da vontade de Deus. A ideia ali é basicamente a seguinte: você não pode ocupar a terra inutilmente. Você tem que frutificar. E o teu Senhor vem de tempo em tempo procurar fruto em você. É uma prestação de conta. Quando a gente volta para essa temática da mordomia, a gente percebe que na Escritura Sagrada os dois maiores exemplos de mordomia no Antigo Testamento, um é Eliezer, que era o mordomo de Abraão, Gênesis capítulo 24, versículo 2, fala sobre ele. E também José, talvez o maior exemplo de mordomo na Escritura Sagrada seja José, que era o mordomo de Potifar, o faraó do Egito. Gênesis capítulo 41, versículo 40 e versículo 41 fala a respeito da mordomia de José. Obviamente Deus é maior do que Abraão, amém? Deus é maior do que Potifar, Deus é maior do que Faraó. E não apenas Deus é maior, mas Deus possui muito mais bens do que eles, juntos. E quando a gente olha para a Escritura Sagrada, especialmente o Salmo 24, versículo 1, diz o seguinte: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo o que há e tudo o que a gente tem pertence a Deus. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, ou seja, tudo aquilo
que a terra produz de forma plena, seja em pedras preciosas, seja em frutos e árvores frutíferas, seja em produção industrial ou qualquer coisa, tudo pertence ao Senhor. Mas não apenas tudo que há no mundo pertence a Deus, mas você pertence a Deus. Não apenas você pertence a Deus, cada morador dessa cidade pertence a Deus. Não apenas cada morador dessa cidade, mas cada morador desse estado pertence a Deus. Não apenas cada morador desse estado, mas cada morador desse país pertence a Deus. Não apenas cada morador desse país, mas cada morador desse continente América do Sul pertence a Deus. Não apenas cada morador da América do Sul, mas cada habitante do planeta Terra pertence a Deus. Cada habitante dos 7 bilhões que estão vivos atualmente, e cada habitante dos 117 bilhões de pessoas que já pisaram na Terra, desde Adão até os dias atuais. 117 bilhões de pessoas já passaram por aqui. E cada uma delas pertenceu e pertence a Deus, enquanto aqui está. O Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Então tudo aquilo que Deus nos deu e nos dá deve ser desfrutado na certeza de que um dia nós iremos dar conta a Ele. E olhando para cada um de vocês aqui, eu percebo o seguinte: daqui 100 anos, nenhum de nós que aqui estamos estaremos aqui. Nenhum de nós. Daqui 100 anos não estaremos mais aqui. Daqui 200 anos, ninguém vai nem se lembrar de que a gente passou por aqui, como esses 117 milhões de pessoas que já passaram, e ó, a gente não sabe quem são, quem foram, nem o que fizeram, nem o que viveram. Daqui 200 anos ninguém vai saber que você existiu. Só que você vai estar em um lugar daqui 100 anos. E a minha oração é que você esteja no céu, amém? Você esteja no céu, na presença de Deus, desfrutando da glória celestial, e prestando conta ao Senhor. E ao entregar ao Senhor as suas obras, que elas não sejam palha que se queimam, que elas sejam obras de ouro, obras de prata e de pedras preciosas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a gente percebe na Escritura Sagrada que quando o tabernáculo era para ser construído, a Bíblia diz que é uma santa convocação de ofertas. Ele dizia o seguinte: quem tem ouro, traga ouro; quem tem prata, traga prata; quem tem bronze, traga bronze; quem tem pedras preciosas, traga pedras preciosas; quem tem madeira, traga madeira; quem tem estofo azul, traga estofo azul. A ideia ali é a seguinte: você dá o que você tem. Mas não apenas isso. Tem oferta que vale ouro, tem oferta que vale prata, tem oferta que vale bronze, tem oferta que vale estofo azul, tem oferta que vale madeira. A minha oração é que toda a sua oferta vala ouro, em nome do Senhor Jesus Cristo, diante da glória celestial. Faremos como? Tudo o que fazemos com o que Deus nos confiou deve glorificar o nome dele. Quer comais, quer bebais, quer ofertais, quer dizimais, quer orais, quer congregais, fazem tudo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Porque tudo é dele. Tudo é dele. Essas verdades, que são verdades tão simples, transformam a nossa maneira de relacionarmos com os bens que temos. Na verdade, entender essas verdades não apenas transforma a nossa maneira de relacionar com os bens que a gente tem, mas na verdade ela transforma a nossa relação com quem nos tem, que é Deus. Deus é quem nos tem. E Deus quer nos transformar, não mudar. Porque a mudança ela pode ser para pior, ou a mudança ela pode ser para melhor.
reformar. Deus quer te transformar. E Ele pode transformar a sua mente e o seu coração de uma forma espetacular nesta noite. Você vai sair daqui compreendendo um pouco mais a respeito do privilégio que você tem em colocar a mão no seu bolso e consagrar no altar do Senhor o seu dízimo e a sua oferta semanalmente para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Porque quando servimos a Deus em mordomia cristã, algumas realidades mudam. Por exemplo, nós oramos antes de empenhar este ou aquele recurso, seja qual for o negócio. Sabe quando você tem lá os 50 no bolso? Você tem o hábito de falar: Deus, o que é que o Senhor gostaria que eu fizesse com esse 50 aqui? Vai que a gente pergunta e Deus diz assim: vai e coloca no gasofilaço. Ô Senhor, não era essa a resposta que eu queria, não. Mas quando a gente está em um vínculo linkado com Deus, a gente ora antes de empenhar esse ou aquele recurso. A gente ora. Normalmente a gente tem orado pedindo recurso, né? Não sei aqui, mas lá em Corã tem um pessoal que a oração é pedindo recurso. Deus, prover, pagar isso, pagar aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Oh Deus, tem as tuas mãos, Senhor. Mas quando a gente serve a Deus em mordomia cristã, a gente descansa na soberania de Deus quando os prejuízos acontecem. Quando você entende que tudo é de Deus, que tudo pertence a Deus, quando você tem o recurso, você pede direção para Deus para saber onde aplica. E quando você não tem e o recurso falta, ou quando você empenhou e não deu certo, você sabe, Deus continua no controle. Aleluia. Não saiu quando eu planejei, não deu certo como eu imaginava, levei um baita prejuízo, a lavoura não produziu conforme eu esperava que produzisse, o negócio não deu certo como eu gostaria que desse, levei um baita prejuízo, mas Deus continua no controle. Aleluia. Ele não perde o controle, porque Ele é soberano. E aí a gente descansa na soberania de Deus. Quando a gente serve a Deus em mordomia cristã, a gente compartilha mais com as pessoas e mais com a comunidade de fé os resultados excelentes da nossa mordomia, ou seja, da nossa administração, porque ser mordomo é ser administrador dos recursos que chegam às nossas mãos. E também a gente se torna mais generoso, ao invés de se tornar mais ganancioso e ao invés de se tornar mais avarento. Ganancioso quer. O avarento só retém. Eu repreendo isso na tua vida em nome de Jesus Cristo nesta noite. E declaro sobre a tua vida generosidade. Mas não apenas generosidade. Eu profetizo hoje no altar do Senhor sobre a tua vida. Prometida, recalcada, sacudida e transbordante das bênçãos do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Em nome de Jesus. Até a nossa linguagem muda quando a gente serve a Deus em mordomia cristã. Em lugar de dizer o meu dinheiro, em lugar de dizer os meus bens, o meu carro ou o meu salário, aí entra o nosso dinheiro, o nosso carro, o nosso salário, a nossa renda. Nosso de quem? Nosso, seu e de Deus. Já imaginou Deus, teu sócio e teu parceiro na sua vida financeira? Deuteronômio capítulo 8, versículo 17 e 18 está escrito: não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas,
para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Meu irmão, minha irmã, riqueza é tudo aquilo que você consegue adquirir. Quem se alimentou hoje pelo menos 3 vezes já hoje? Cafezinho da manhã, um almocinho, um cafezinho da tarde, e não vê a hora de ir para a hamburgueria daqui a pouco ali ainda. Isso é uma riqueza que você adquiriu. Essa roupa que você está vestindo aí é uma riqueza que você adquiriu. O sapato que você está calçando é uma riqueza que você adquiriu. O carro que você veio hoje para o culto nessa noite é uma riqueza que você adquiriu. A casa que você mora, seja ela própria ou seja ela alugada, é uma riqueza que você adquiriu. Mas a gente não pode bater no peito e dizer: eu conquistei isso. A orientação bíblica é: não digas no teu coração. Porque tem gente que não diz assim: pastor, eu sou fera, eu fui atrás, foi na minha inteligência, foi no meu esforço. Tem gente que não diz isso, mas tem gente que pensa. Aí a Bíblia diz: não digas no teu coração, a minha força e o meu poder é que me fez adquirir essas riquezas. Antes, lembre-se, Deus é quem te dá força para adquirir, ou seja, é Deus quem te capacita, é Deus quem te dá inteligência, é Deus quem te dá ideia, é Deus que abre as portas, é Deus que te deu o diploma, é Deus quem fez com que você fosse atrás. Mas afinal de contas, quem diz o sim e o amém é o Senhor. Então não é na tua força e na tua capacidade, é na força e na capacidade de Deus vive todo-poderoso. Aleluia. E a minha oração é que Deus abra os céus nessa noite, te dê força para você adquirir riquezas para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Vender. Vender. Mordomia não é sinônimo de vida mansa. Eu já ouvi pessoas dizerem assim: ó, fulano de tal vive numa mordomia, ou seja, vive numa vida mansa. Não, fulano de tal esse aí é folgado, não é mordomia. Esse que vive na vida mansa é folgado. Mordomia é a condição de quem administra bens que não são seus. É a condição de quem administra bens que não são seus. Eu já li o Salmo 24. O Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Cada centavo que vem às tuas mãos, cada centavo que cai na sua conta bancária, agora no Pix então, cada centavo que você recebe não é seu, está na sua mão para você administrar. Mordomia cristã no tocante a honrar Deus com dízimos e ofertas é isso. Deus te dá para você administrar, e Deus está olhando como é que você administra. Mordomia cristã é o privilégio de quem foi considerado digno de uma confiança especial. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos e irmãs. Deus confiou tanto na gente, a ponto de disponibilizar bens, recursos financeiros para que a gente administre isso, porque Deus sabia que a gente ia administrar de uma forma correta, adequada, bíblica, e mais, a gente iria honrar a
honrai ao Senhor com as primícias. Honrar significa dar distinção. Honrar significa dar um tratamento diferenciado. Honrar significa tratar de outro modo, mais digno. Quando você honra a Deus com as primícias da sua renda, você mostra a Deus que você é alguém confiável. Confiável. E ser alguém de confiança de Deus é um privilégio. Mas mordomia cristã não é apenas uma condição de quem administra vez no outro, não é apenas um privilégio de quem foi considerado digno de uma confiança especial, é também a responsabilidade de quem sabe que haverá de prestar contas. E eu fico pensando assim, o fato de prestar contas a Deus sobre o dinheiro que cai na sua conta, te tranquiliza ou te preocupa? Porque se te tranquilizar, glória a Deus. Se te preocupar, misericórdia. Mas eu olho para esse texto da Escritura Sagrada e percebo sobre a mordomia nas finanças, dízimos e ofertas. O pastor Arlindo e o Genelson, quando me convidaram para estar aqui hoje, através do Bertola, e o simpósio era sobre mordomia, Deus colocou no nosso coração, no coração da liderança, falar sobre isso. Fiquei pensando, primeira vez que eu vou na Assembleia de Deus de Sertanópolis, falar sobre finanças. Como é que vai ser isso? Aí Deus colocou no meu coração algo que eu achei extraordinário. O meu povo precisa viver de toda a palavra de Deus. Eu já tenho tempo suficiente na igreja para entender que não dá para selecionar a porção da Escritura Sagrada que eu me adapte e que se adeque à minha realidade. É de toda a palavra, amém? Meus irmãos e minhas irmãs, o dízimo é uma doutrina bíblica que se fundamenta em toda a Bíblia. Tem gente que diz que é coisa do Antigo Testamento, está repreendida em nome de Jesus Cristo. Em toda a Bíblia. A doutrina bíblica do dízimo não é uma proposição ou uma imposição humana, é um mandamento divino. Deus ele instituiu o dízimo e as ofertas para que o reino dele avançasse e fosse expandido através das finanças. A própria Bíblia ela diz que a gente deve semear com fartura para colhermos com abundância. Amém? Semear com fartura para que a gente colha com abundância. Qual negócio que você faz hoje que te dá 90% de lucro para você? Porque Deus, ele só... Você lembra que Deus é extraordinário? Ele pede 10% e deixa 90% com você. Ou Deus não sabe negociar direito, que eu duvido muito, ou Ele é bondoso demais. Ou Ele é bondoso demais. Porque lembra que tudo é dele, não é 10% que é dele, 100% é dele. Eu trabalhei 10 anos como confeiteiro lá em Londrina. Eu achava muito interessante. A minha patroa, quando eu estava na sala de produção, produzindo os doces, os confeitos, os bolos, etc. E ela entrava na sala de produção e ela dizia assim: ô Mônica, nossa, que, sei lá, que
bomba legal, cachorro bacana, está com uma aparência tão boa. E ela disse assim: eu posso comer um? Mas tem um detalhe aí. Ela era dona de todos que estavam na mesa. Todos eram dela. Ela não precisava me pedir. Já era dela. Ela que comprou os ingredientes para que fosse feito. Ela que me pagava para fazer. O custo de produção era todo dela. E ela fez isso durante muito. Do tempo que eu trabalhei lá, todas as vezes que ela queria comer um doce, ela perguntava: bom, eu posso pegar um? Quem sou eu? Quem sou eu? Mas na verdade não é isso que Deus faz. Já é dele. E ele diz assim: me devolve 10%. Mas o 100% já é dele. Ele disse: homem, dá os 10% em dízimo. Deus, dá os 10% em dízimo. Arlindo, dá os 10% em dízimo. E eu olho assim e falo: Senhor, mas tudo já é teu, o 100% é teu. O Senhor poderia exigir o 100% que já é teu, Senhor. Porque dele é a terra, a plenitude, o mundo e tudo que todos que ele habita. Então o dízimo é 10% da nossa renda devida ao Senhor. O dízimo praticado é um ato de fé nas promessas de Deus. O dízimo, embora praticado com recursos materiais, o dízimo é altamente espiritual. Altamente espiritual. A Bíblia diz que Abraão entregou o dízimo lá em Gênesis 14, olha no comecinho de tudo. Jacó também entregou o dízimo. E Jacó, ele entrega o dízimo de uma forma espetacular, fugindo do irmão, sem nada. E ele diz assim: se o Senhor for comigo nessa viagem que eu faço, e me der pão para comer, veste para vestir, e me guardar, eu então terei o Senhor como meu Senhor, farei um altar, darei o dízimo. Ele faz um voto. Se o Senhor for comigo, ele pede a presença de Deus, e me guardar nessa viagem que eu faço, ele pede a proteção de Deus, e me der pão para comer, ele pede a provisão de Deus. Presença de Deus, guardado por Deus, provido por Deus. E qual é a sua parte? Dizimar a Deus. Deus te protege, Deus supre as tuas necessidades, Deus te abençoa, e o que Ele pede é que você devolva a Ele, porque dízimo não paga, você devolve a Ele. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1 a 5, é um texto importantíssimo para a nossa reflexão nessa noite. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 a 15, eu vou ler com você. Legal esse irmão aqui, né? Tá bom. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 a 5 diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmo primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou assim, também complete essa graça entre vós. Como porém em tudo
manifestar superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber e todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. A ideia aqui é a seguinte: os irmãos queriam contribuir, queriam doar, queriam ofertar, queriam dizimar, mas antes deles darem algo que eles tinham, eles próprios e primeiro se doaram ao Senhor. Sabe por que a gente tem certa dificuldade em fechar essa brecha e acertar isso na nossa vida? Falo isso com muito amor a você, porque talvez a gente só frequente a igreja, talvez a gente já tenha membro da igreja, talvez a gente até preste algum serviço na igreja, mas será que de fato a gente já se doou ao Senhor? Porque os crentes da Macedônia primeiro se doaram ao Senhor. E o povo da região da Macedônia era uma das igrejas mais pobres relatadas na Escritura Sagrada. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1 até o versículo 4, diz assim a palavra de Deus: quanto à oferta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que não se façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém. Aqueles que aprovarem, se convier, que eu também vá, e eles irão contigo. Eu acho interessante esse texto, que a orientação paulina é que você separe da sua casa parte daquilo que você vai trazer na igreja. Eu não sei se acontece com você assim: você vem para o culto, aí você está na igreja, o culto está acontecendo, de repente alguém lê um texto bíblico para a consagração do dízimo e da oferta, e você, opa! Verdade, tem que dar um dízimo e uma oferta na igreja. Não, a recomendação de Paulo é o seguinte: você vem para a igreja prestar culto a Deus, e uma das fases ou partes do culto é o dízimo e a oferta. O que Paulo está dizendo aqui? Que na sua casa você já deve vir preparado para dizimar e para ofertar. Quem já participou de casamento aqui? E sabe que no casamento tem um negócio de cortar gravata. Não tem um negócio de cortar gravata? E eles inventaram também agora o negócio das mulheres passar um sapato, já viram? O negócio de passar um sapato também, já viram ou já viram? Quando eu vou no casamento, a minha esposa já fala assim para mim: não esquece de levar um dinheiro, porque tem a gravata. Então eu já vou para o casamento sabendo que vai ter o corte da gravata. E o corte da gravata é você colocar dinheiro, é assim ou não é? Todo mundo sai do casamento sabendo que vai ter o corte da gravata. Então vou te contar um segredo aqui hoje, fenomenal. Toda vez que você vem para a igreja, para o culto, não tem o corte da gravata, mas tem o momento do dízimo e da oferta. Então você já vem na sua casa preparado. Vai ter esse momento, vai ter, pastor? Vai ter. Então você já vem para... Por que no casamento a gente vai preparado e para a igreja não vem preparado? Fui pego de surpresa? Não sabia que ia ter oferta hoje? Eu sei que é domingo, mas vai que o pastor esquece de pedir oferta. Meu irmão, minha irmã, todo culto tem oferta, amém? Então vem preparado. Pastor, mas eu não consigo dar oferta em todo culto. Tá, divide no mês. No final do mês você vê o pagamento
10% é dízimo, vou dar oferta também na igreja. Separa. Em vez de você vir aqui dar de uma vez só um domingo só, divide ao longo do mês. Ah, pastor, mas se eu deixar no final do mês, eu não tenho no final do mês. Eu sei, aluguel, eu sei. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui o seguinte: venha preparado, separe em casa. E uma coisa, sem forçação de barra nenhuma, o que você der depende de quanto o Senhor te ajudou a ganhar. Ninguém está aqui para esfolar você, para tirar o que você tem. Nós estamos aqui para te ensinar a luz da Escritura Sagrada, que é bênção para a tua vida, que é bênção para o teu coração, que é bênção para a tua família e que é bênção para a igreja. Segundo Coríntios, o texto que eu acabei de ler, do capítulo 8, versículo 7, mostra que os cristãos de Macedônia eram extremamente maduros. Dizimar revela maturidade espiritual. Porque uma pessoa que dizima é uma pessoa que converteu uma das áreas últimas que se converte normalmente na vida das pessoas. Eu lembro que quando eu fui para a igreja evangélica, frequentei a igreja 4 meses e me converti em todo culto. E aí resolvi me batizar, dei meu nome, me batizei. Aí quando eu batizei, um mês depois me deu um estalo. E o estalo foi assim: poxa vida, agora eu já sou da igreja, eu sou membro da igreja, então eu tenho que ser dizimista. E a partir dali, eu me batizei no dia 10 de março do ano de 1996. 27 anos. Fiz agora, 10 de março. E esse é o tempo que eu tenho dizimado na casa de Deus e ofertado na casa de Deus. Antes de eu me converter, eu trabalhava com os crentes. E eu tirava sarro dos crentes. E eu questionava o dízimo para eles. Deixa de ser besta. Vocês ficam dando dinheiro para a igreja, trabalham, não dúvida nada aí, agora fica dando dinheiro para a igreja. Deixa de ser bobo. Aí um dia eu querendo intelectualizar filosofia de bar, de boteco, eu disse para eles assim: esse negócio de dízimo está na Bíblia? Irmão do céu, para que eu perguntei isso? Eram 2 meninos na hora do almoço. Eles pegaram a Bíblia e leram vários versículos sobre dízimo, sobre ofertas. E eu não era crente ainda. E eles leram aquilo, mas aquilo ficou mexeu comigo. E eu falei: se está na Bíblia, as pessoas têm que praticar. Se está na Bíblia, não é enrolação de pastor. Se está na Bíblia, não é enganação de igreja. Se está na Bíblia, é para ser praticado constantemente. E eu não era convertido. Passou-se uns meses, me converti. Um mês depois de batizado, comecei a dizimar. Dizimar revela a maturidade espiritual. Revela a maturidade espiritual. Sem contar que traz benefícios para a sua vida. Por quê? Porque dar te torna parecido com Deus. Sabe esse negócio de imagem e semelhança? Que a gente gosta tanto? É imagem e semelhança nos atos. É imagem e semelhança no caráter. João 3,16 diz o quê? Que Deus amou o mundo de tal que
benefícios. Dar te faz mais parecido com Deus. No livro de Mateus capítulo 6, versículo 21, diz assim a Escritura Sagrada. Mateus 6, 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Dar dirige a minha vida para mais perto de Deus. Onde estiver o teu tesouro, está o teu coração. O meu tesouro está nos bens que eu comprei. Comprei investimento. Então o teu coração está nos bens que você comprou. O meu tesouro está lá no banco, guardadinho na poupança. Então o seu coração está lá no banco. Está em veículos, está em imóveis, está em roupas, está... Onde está o seu tesouro, está o teu coração. A ideia básica aí é a seguinte: você investe naquilo que o seu coração gosta. Eu amo a igreja. Sei. E o seu tesouro está na igreja ou não? Não. Então, gostaria que você revisse isso. Eu amo Deus. Mas o seu tesouro está em Deus? Não. Então, eu amo a obra missionária. Mas você tem investido? Não. Então não adianta. Uma das formas mais espetaculares de provar no que a gente acredita, no que a gente ama, é onde a gente coloca o nosso dinheiro. Porque dirige a minha vida para mais perto de Deus. 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6, versículo de número 17 a 19. Diz assim: exorto aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros sólidos, fundamentos para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Dar sinaliza a minha dependência de Deus. Porque quando eu dou, eu digo: Deus, estou tirando daqui, mas eu não dependo daqui, eu dependo de Ti, Senhor. Então quando eu dou, eu sei que o Senhor é poderoso para me dar uma medida recalcada, sacudida e transbordante para a glória do Teu nome, meu Deus. Provérbios 3, 5, 9 a 10 diz que dar fortalece a minha fé. É o texto de honrar o Senhor para as primícias. No versículo 5 ali de Provérbios, para a gente não estribar ou confiar no nosso próprio entendimento, na nossa própria inteligência ou na nossa própria sabedoria. Quando eu dou, a minha fé é fortalecida, porque eu passo a depender e confiar em Deus. Lucas capítulo 6, versículo 38. Se você tem Bíblia, acompanha. Se você não tem, anota para você ler depois na sua casa. Lucas 6, 38 diz assim a palavra do nosso Deus: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante,
generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Dará um investimento para a eternidade, sem contar que dizimar é um antídoto para o materialismo, e sem contar, meu irmão, minha irmã, que te abençoa de volta. Que Deus é esse que diz para você trazer, e quando você trouxer, esse Deus diz: faça a prova de mim. A única passagem na Escritura Sagrada que Deus permite que a gente faça a prova dele está relacionada aos dízimos e às ofertas. Façam prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus, derramar sobre vós bênçãos sem medida, além de repreender o devorador. Malaquias fala sobre o devorador, mas também o migrador, o cortador, está repreendido na tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. O dízimo repreende o devorador. Aí quando eu olho para a Escritura Sagrada, eu fiquei pensando, por que eu devo dizimar? Se todos esses argumentos que eu dei até agora não te convenceu, tem outros aqui. Por que eu devo dizimar? Primeiro, porque Deus ordena. Deus ordena. Levítico 27:30. E tem uma curiosidade aqui, em Levítico 27:30, que me assusta. Levítico 27:30. Vocês ficam tranquilos que eu estou atento ao relógio, tá? Vai ficar em paz aí. Mas me porém, quando os pastores vão lá pregar, aí eles perguntam para mim assim: pastor, tem que hora que eu posso pregar? Eu falo: ó, você pode pregar até meia-noite, até 1h da manhã, mas o pessoal vai embora 9 horas. Aqui não é assim não, né? A 9h30. Posso ficar aqui até meia-noite falando, mas 9h30 só vai embora. Levítico. Não, hoje não é pregação, hoje é estudo, é simpósio. Então, Levítico 27:30, deixa eu achar aqui. Diz assim a palavra de Deus: destruirei os vossos altos e desfarei as vossas imagens do sol, e lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver dos vossos deuses. A minha alma se aborrecerá de vós. Reduzirei as vossas cidades Estava lendo 26, irmão. Estava no 26, Levítico 26. Desculpa aí, hein? Agora sim, Levítico 27:30 diz assim: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Deus ordena o dízimo. E o versículo 31, no 27, diz o seguinte: vai que alguém resolveu atrasar o dízimo, ou não dar o dízimo esse mês. Nesse contexto levítico, quem atrasa dízimo, quando for trazer, tem que acrescentar 20% de juros em cima.
versículo 31, diz assim: se alguém do seu dízimo quiser resgatar alguma coisa ou ficar para si, acrescentará a quinta parte sobre ela. Pastor, agora o senhor me complicou. Não vim aqui para te complicar, não. Vim aqui para facilitar a sua vida. Pastor, mas eu estou tanto ano atrasado. Se eu for colocar 20% em cima desse atraso, com respeito aos pastores que estão aqui, sabe o que eu te aconselho a fazer? Dobrar o seu joelho no altar e dizer: Deus, eu não conhecia Levítico 27, 31. Eu quero te pedir perdão, Deus, porque eu não cumpri. O Senhor sabe que eu não tenho a mínima condição de acertar isso com esses 20% acima. Mas eu te prometo, Deus, ser fiel daqui para frente. Me perdoa, Senhor. Depois dessa oração, você ficar em pé. Deus te perdoou. Você vai estar perdoado. E você, como Jesus disse para a mulher, vai e não peques mais. Amém? Faça o negócio, sangue do Cordeiro, retoma aí, recomece a coisa. Acerte com Deus na oração, Eu dei esse conselho para um rapaz uma vez. Ele fez um voto com Deus. Ele fez um voto de jejuar todos os dias da vida dele, até ele morrer ou até o arrebatamento da igreja, até meio-dia. Ele tinha uns 19 anos de idade. Ele fez esse voto. Se ele fosse viver até os 80, 90, esse cara ia passar a vida dele inteira sem tomar um café da manhã, gente. Já ouviu falar em voto de tolo? Ele também. Chamei ele, dei esse mesmo conselho. Eu e ele fomos para a igreja, dobrando nosso joelho no altar. Eu não falei voto de tolo para ele, né? Falei: Senhor, perdoa esse menino. Pede perdão a Deus. Por que devo dizimar? Porque Deus ordena. Por que devo dizimar? Porque Jesus também nos manda entregar sem descuido. Lembra de Mateus 23, 23? Vocês que dão o dízimo da doendo, o dízimo da cominha, mas não praticam a obra de justiça. E Jesus diz assim: devereis fazer tanto essas coisas, que é dar o dízimo, como as outras, sem descuido. Está atento, está cuidando. Por que devo dizimar? Porque quando eu dizimo, eu demonstro que Deus tem o primeiro lugar na minha vida. Deus tem o primeiro lugar na tua vida, amém? O dízimo faz parte disso. Deuteronômio 14, 23 diz assim. Deuteronômio 14, 23. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Por que devo dizimar? Porque o dízimo expressa a minha gratidão a Deus. Salmo 116, versículo 12, diz assim a palavra de Deus. Salmo 116, versículo 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Que darei ao Senhor? O maior benefício que a gente tem na vida é estar vivo. E uma vez vivos, nós temos o benefício de ser inteligentes, criativos, de Deus dar ideias, de
Deus nos dá força para adquirir riquezas. E aí, o salmista faz a pergunta: o que darei ao Senhor pelos benefícios que Ele tem me feito? Outro salmista diz: para que a alma dele não esquecesse os benefícios que Deus tem trazido à vida e ao coração dele. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Meu irmão, minha irmã, por mais que a vida seja dura e difícil, a gente recebe mais coisas boas do que coisas ruins na vida. E quem nos dá essas coisas boas? Deus. E aí, quando eu olho para esse salmista, ele pergunta: o que darei ao Senhor? A vida seja deu, já consagrou a Deus, amém? Seus 12 talentos, como é que estão? Aí já é mordomia dos 12 talentos, é outra coisa. E os seus recursos financeiros? O dízimo, então, expressa a minha gratidão a Deus. Senhor, eu tenho o que o Senhor me dá. Nós temos um irmão lá na igreja, ele já tem uns 70 anos de idade, aposentado, um homem muito rico. Todo mês ele dizia: o dízimo alto, o dízimo alto. Algumas pessoas no lugar dele acharam que eu meio, ou em 4, e não entregaria 100%. E um dia ele estava lá na secretaria consagrando o dízimo. Eu cumprimentei ele, falou: pastor, tudo bem? Meu irmão, veio entregar o dízimo, Deus te abençoe e tal. Aí ele estava assim, aí ele ergueu a cabeça, olhou para mim e falou assim: pastor, eu vim entregar o dízimo. Ai de mim, o dia que eu pensar não entregar. Esse mesmo homem, um dia eu fiz um trabalho na faculdade e eu perguntei para ele assim, ele é uma pessoa muito admirável, sabe? Eu perguntei para ele assim: qual que é o segredo para viver bem a vida e para ter sucesso na vida? E ele diz assim: cumpre as regras. Ele só me respondeu isso. Eu fazendo trabalho na faculdade, querendo uma dissertação, uma coisa. E ele falou assim: cumpre as regras. Eu tenho guardado isso até hoje. Até hoje. Se você está lá no seu emprego, o seu emprego tem regras, cumpre as regras. Se você está casado e envolvido num casamento, coisa boa, bênção de Deus, o casamento tem regras, cumpre as regras. Se você está na escola, se você está no trânsito, todos os setores da sociedade têm regras, cumpre as regras. Se você está na igreja e quer ser bem-sucedido, cumpre as regras. Cumpre as regras. Dízimos e ofertas é uma das regras espirituais da Escritura Sagrada. Dízimo expressa essa gratidão a Deus. Eu não vou nem entrar nessa noite na questão de que eu devo dizimar, porque Deus diz que se negar ao dízimo é roubo. Eu não vou nem entrar nessa questão. Eu não quero te convencer nessa noite pelo medo, mas eu quero te convencer nessa noite pelo reconhecimento que tudo é de Deus. E eu quero te convencer nessa noite que vai valer a pena para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Porque tem gente que está na igreja e não quer ir para o céu. Tem gente que está na igreja porque tem medo de ir para o inferno. E não adianta. Eu quero ir para o céu. Eu estou na igreja, eu quero ir para o céu. Se bem que eu não quero ir para o inferno também, né? Mas eu quero mais ir para o céu do que menos, sei lá. Você entendeu? O negócio do inferno. Não quero ir para o inferno, pronto, acabou. Mas a igreja é assim. Negar o
tipologia de Malaquias é incisivo. É incisivo. Mas sabe também? Sabe por que eu devo dizimar? Voltando ao próprio Malaquias, no capítulo 3, versículo 10. Eu sei que você sabe esse texto de cor. Sei. Sabe por que eu devo dizimar? Porque o dízimo dá chances a Deus em provar que Ele existe e quer abençoar você. Imagina, fazer prova de mim. Ou seja, quando você dizima, você está, oh meu Deus, me perdoa, mas é assim mesmo. Você está oportunizando Deus de provar que Ele existe e quer abençoar a tua vida. Não dízimo é dar, meu irmão. O dízimo é devolver para Deus 10% do teu salário. Eu lembro que eu conheci um irmão, ele tinha uma empresa, e nessa empresa ele tirava o próprio apoio dele. Ele entregava em formato de dízimo. Mas o que ele fez? Ele fez o envelope também da empresa. Então a empresa dizimava, firme. Então ele dizimava dele e a empresa também era dizimista. Amém? Oh Jesus. Pega esses ganchos aí, pega essas dicas, essas palavras que são liberadas sobre a tua vida. Mas sabe uma coisa, quando eu olho para a Escritura Sagrada? 10% é o mínimo de contribuição que Deus exige de você. 10% é o dízimo, é o que a Escritura Sagrada regula. Mas Deus fala também sobre oferta. Ofertar é o que você doa além do seu dízimo de forma voluntária. Do dízimo ninguém escapa. É 8,80. A oferta a gente pode dar uma enganadinha, viu? Pastor Lucas, né? Pastor Lucas. A oferta a gente pode. Pode. Mas só que as ofertas, elas representam a nossa dádiva de adoração. Segundo Coríntios capítulo 8, 3, 5, 11 e 12, que eu já li. E aí olha para a Escritura Sagrada. Como é que eu devo contribuir? Segundo Coríntios 9, 6 a 8, diz que eu devo contribuir com alegria. Alegria. Mas aí Deus já está pedindo demais também, né? Além de eu ofertar, tem que fazer isso que é alegre ainda. Que negócio é esse? Eu costumo brincar lá. Eu lembro um dia eu estava levando minha mãe a algum lugar. E minha mãe hoje ela tem 78 anos. Meu pai tem 85. O meu avô, o pai morreu com 102, ela com 104. Então eu falo para minha mulher, a genética é boa, você vai ter que me aguentar muitos anos ainda. Assim seja, né? E quem tem pais idosos sabe que eles ligam, eles viram criança novamente. Quando meu pai e minha mãe brigam, eles ligam pra gente. Sabe quando dois filhinhos pequenos brigaram para trocar os pais? Inverte, viu? Depois que os pais ficam idosos. Eles ligam para mim e meus irmãos. E a gente sempre leva eles em tudo que é lugar. Massa, sogro, médico, é o pó. E ela fala assim: eu não quero que vocês me levem para os lugares com cara feio. E não quero que vocês façam por obrigação. Eu quero que vocês façam de boa vontade. É mais ou menos o que Deus deseja aqui com relação à oferta. Não é cara feia, cara amarrada, persuadido por argumentação humana. Deus quer que você faça isso com alegria. Mas vamos jogar limpo aqui também. Não é maravilhoso quando você se levanta do seu lugar, lá salva a praça,
e naquela noite você tem condição de colocar a mão no bolso e dar uma oferta na casa de Deus? Não é motivo de alegria, irmão? Motivo de alegria. Quando faz uma campanha específica, seja para que for, para comprar um veículo para a igreja, enfim, a igreja, eu sou pastor de igreja, assim, a gente sempre faz essas campanhas, tem para tudo, tem para tudo. E você pode contribuir, não é gratificante? Falar para você quer na campanha X. Maravilhoso. Porque se cumpre aquilo que a palavra diz, que a melhor coisa é dar do que receber. Dar é gratificante. Então, como devo contribuir? Com alegria. Mas também, Lucas 6,38, devo contribuir com abundância. Com abundância. Bastante. Mas pastor, eu não tenho abundância. As coisas em casa estão tão apertadas, pastor. Eu li sobre uma igreja uma vez, que no momento da oferta, nos Estados Unidos, no momento da oferta, o pastor dizia o seguinte: agora é o momento da oferta, você pode trazer e consagrar sua oferta no altar. Caso tenha alguém entre nós que necessita de algum recurso, você pode tirar da sala. Não sei assim, se o negócio é no Brasil, a salva ia para a tesouraria aqui vazia. Lá em Biporã, em Sertanópolis, não ia acontecer isso não. Biporã. Nossa. Pastor, não dá para contribuir com a abundância, a coisa está apertada. Tá bom. Mas estou livre então de contribuir, pastor? Não. Mas né, com a abundância não pode, então estou livre. Não. Segundo Coríntios capítulo 8, versículo 11 e 12, diz assim, que a gente então deve contribuir segundo as nossas posses. Contribui segundo aquilo que você possui. E conforme Deus vai te abençoando cada vez mais, você vai aumentando à medida que Deus vai te dando. Tem um irmão lá na igreja, na nossa igreja, ele é dizimista fiel ao Senhor. Ele dá os 10% de dízimo. E ele fez um voto a Deus de ofertar 2% do salário dele, aumentando gradativamente até chegar em 5%. Ele fez isso há mais de 15 anos atrás. Ele já chegou nos 5%. Ele dá 10% de dízimo todo mês e 5% de oferta todo mês. Ele é um cara abençoado financeiramente. E era uma pessoa que não tinha nada. Então, se não dá para ser de forma abundante, vai ser das suas posses. Ah, pastor, mas segundo as minhas posses, mas eu não tenho nada. Ou o que eu tenho é contato. Então eu não preciso ofertar? Então aí tem que ser oferta com sacrifício. Como da viúva que colocou a moeda no gasofilas. Quem tem bastante, com abundância. Quem tem intermediário, segundo as posses. Quem tem quase nada, com sacrifício. Mas aí ninguém escapa, lógico, essa é a intenção de Deus, que todos tenham o privilégio de contribuir, amém? Amém. Deus é tão bom que categorizou ou oportunizou que cada pessoa, desde o mais baixo na escala social até o mais alto na escala social, ninguém escapa da bênção que é contribuir na casa de Deus. Todos devem fazer isso. Obviamente, eu estou orando a Deus que eu quero estar no patamar da contribuição com abundância. Mais alguém aqui quer estar nesse patamar de contribuir com abundância? Eu quero. Esse negócio fica com
sacrifício em último caso, né, irmão? Assim, em último caso, minutos antes do arrebatamento, né? Em último caso, o negócio é aquela mudança. Aleluia. Todos têm o privilégio de contribuir. Crianças podem contribuir. Agora, você imaginou esses jovens adolescentes que estão aqui ouvindo essa palavra hoje começarem a aplicar esse princípio na vida deles antes dos 30 anos? Como é que eles estarão bem-sucedidos? Mas se já passou dos 30, a gente põe atrás ele. Mas eles. Mas a bênção é para todos, amém? Retribuir a Deus é o coração da adoração. 1 Coríntios 16, 2. No primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana na Bíblia? Alguém lembra? Isso mesmo, domingo. Parabéns, acertou. No primeiro dia da semana, cada um de vocês, cada um de vocês, separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Você sabia que Jesus ensinou mais a respeito de dinheiro e posses do que sobre o céu ou o inferno? Palavras relacionadas ao dar são usadas mais de 1.500 vezes na Escritura Sagrada, mais até mesmo do que a palavra como fé, mais até mesmo do que a palavra esperança, mais até mesmo do que a palavra amor, mais até mesmo do que a palavra oração, mais até mesmo do que a palavra salvação. O assunto que Jesus mais tocou na caminhada terrena dele na terra, pode ser terrena na terra, né? Tá. Foi sobre dinheiro. Sobre dinheiro. Por quê? Porque Deus quer que a gente seja como Ele é. E isso só vai acontecer se a gente aprender a ser generoso como Ele é. Deus é doador. E Deus é o mais generoso doador de todo o universo. Tudo aquilo que você tem é dádiva dele. Eu sei que você conhece o texto em 1 Crônicas capítulo 29, versículo 14. Esse é um dos textos favoritos meu. 1 Crônicas capítulo 29, versículo 14, que diz assim. O versículo 12 diz assim: riqueza e glória vem de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos a gente te dá. Ou seja, tudo que a gente tem vem de Deus. Tudo que você tem, alguém te deu. Tudo que você tem, alguém te deu. Eu sei que no culto, para alguns, o momento da oferta é o ponto menos importante do culto. Para outros, o momento da oferta é ignorado. Para alguns é tolerado. Para outros, o momento de ofertas é motivo de ressentimento ou de um certo constrangimento. Deus não quer que você dê sob equação ou sob constrangimento. Deus quer que você dê com alegria. Com alegria. Deus, Ele quer que a nossa oferta seja uma expressão do culto profundamente significativa em 3 dimensões. O momento da oferta e dos dízimos na igreja está relacionado ao passado, está relacionado ao presente
e está relacionado ao futuro. Porque a nossa oferta expressa gratidão a Deus pelo passado. Porque agradecimento e oferta andam juntos. Quando a gente entrega a Deus no altar, a gente expressa a nossa apreciação a Ele por todas as maneiras com quais Ele nos abençoou. É por isso que você nunca deve dizimar e ofertar sob pressão. Deus quer que a sua doação seja motivada pela gratidão. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar, não por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Não é com peso no coração, não é obrigado, é com alegria. Amém? E a minha oração é que o Espírito Santo assopre sobre a tua vida a alegria em contribuir para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aleluia! Deus tira o peso do coração da tua alma, deixa a tua alma leve para chegar e consagrar no altar do Senhor. Porque os nossos dízimos e as nossas ofertas expressam também a nossa prioridade no presente. Porque a finalidade dos dízimos é ensinar-nos a temer a Deus e dar a Deus o primeiro lugar na nossa vida. Eu já disse aqui e repito: se você quer saber o que a pessoa realmente valoriza na sua vida, verifique a sua agenda, porque aí é a mordomia do tempo, com que a pessoa gasta tempo. Verifique a agenda e verifique a fatura do cartão, porque você vai saber em que a pessoa gasta tempo e em que a pessoa gasta dinheiro. Porque as coisas mais importantes nas nossas vidas é tempo e dinheiro. Não, pastor, é Deus. Eu sei, irmão, você me entendeu, por favor. Você quer Deus? Tempo e dinheiro. E a maneira que você gasta o seu tempo e o seu dinheiro mostra de fato o que você acha importante para a sua vida. Revela o que realmente é importante para você. Declarar que amamos a Deus é fácil, mas a oferta sincera do nosso coração é a demonstração de amor. Porque quando a gente dá a primeira parte do nosso ganho a Deus, no primeiro culto da semana, fica evidenciado que Deus ocupa o primeiro lugar em nosso coração, o nosso tesouro. Mas também passado relacionado à gratidão, presente relacionado também à nossa questão de expressar ao Senhor a nossa prioridade, e futuro, a fé. Porque Deus encara o que a gente oferece a Ele como um teste para a nossa fé. Traga todo o dízimo ao depósito do templo, ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Gratidão, prioridade e fé. Essas três palavras estão relacionadas à contribuição que a gente faz na igreja. E há três características da adoração por meio das ofertas e dízimos. No primeiro dia da semana, cada um de vocês ponham de parte o que puder ajudar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. No primeiro dia da semana, pega a dica. Semana. Deus quer que as nossas ofertas sejam sistemáticas, porque isso é um ato de adoração, algo para ser entregue no lugar onde se cultua, quando você presta culto. Eu sei que muitas pessoas fazem pix, como dizem, de ofertas, mas mesmo assim, no momento de oração,
nós pastores também consagramos. Deus, esse irmão que já dizimou e ofertou através de Pix ou depósito bancário no meio de semana, ele não está trazendo aqui no altar agora, mas nós consagramos a vida dele, abençoamos a vida dele, a família dele, e declaramos o cumprimento da tua palavra, de honrá-lo e prosperá-lo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Muito abençoado. Semanal, ou seja, sistemático. Sistemático significa que você não vai dizimar hoje e daqui 3 anos e meio dizima de novo. Ô irmão, faz favor, né? Ajuda mais aí. Se ajude. Sistemático. Na época bíblica era semanal. Mas também o texto diz que tem que ser programada. Cada um de vocês separe uma quantia. Você está em casa com a sua carteira aberta, ou seu celular no aplicativo do banco. Você tem que refletir. Uma oferta programada, um dízimo programado, isso requer uma reflexão. Deus não quer que a sua oferta seja precipitada, seja impulsiva, seja manipulada. Deus quer que você pense a respeito do que você está dando, quanto você está dando, como você está dando e por que você está dando. Cada um separe uma quantia. Hoje eu vou para a igreja, o dízimo é X, mas eu dou uma oferta X. Olha, você refletiu. Eu vou dar porque é com Deus, porque é uma igreja, porque eu quero avanço no reino. Eu vou dar porque é assim que tem que ser. Eu vou dar porque eu quero ser abençoado. Eu vou dar porque eu quero que meus filhos sigam o meu exemplo. Eu tenho um filho de 23 anos, contador, trabalha no escritório de contabilidade. Quando ele começou a trabalhar, sem ninguém falar, ele perguntou: pai, como funciona o dízimo? Eu falei, eu dei esse estudo para ele, estou brincando. Funciona assim, assim, assim. Então você é dizimista. Desde então, ele é dizimista. O menino tem 23 anos, já formado, na faculdade, trabalha no escritório, tem um carro, o carro dele é um carro excelente, uma experiência, um carro excelente. Já está fazendo planos agora de casar, namora já há 4 anos. Mas partiu dele, ele entendeu isso, é músico na igreja, ele entendeu. Terceiro, o texto diz: de acordo com a sua renda. Ou seja, é uma oferta proporcional. Ela é semanal, programada e proporcional. De acordo com a renda. Dízimo é entregar 10%. Já te falei isso aqui. Deus, ele não olha para a quantia que você está ofertando. Deus olha e sabe quanto você pode ofertar. Ele olha para quanto você tem e a sua atitude com relação ao que oferta. Eu acho isso interessante da oferta proporcional. Sabe por quê? Porque na oferta da viúva, imagina que tinha umas pessoas de posse que deram R$100. E ela deu R$1. Jesus falou, ela deu mais. As pessoas olharam assim, como deu mais? Eu dei 100? E você não se engana, viu, irmão? No momento da oferta, Jesus está assim, ó, com o olho no gasofilação. Como é que ele viu o valor que a mulher deu? Porque ele estava de olho. O pessoal estava colocando Jesus de olho. Ele viu o valor que a mulher deu. Ela deu mais. Sabe por que ela deu mais? Porque os carinhas que deram 100 poderiam ter dado 500 e não deram. Então Jesus não está olhando o quanto você deu. Jesus está olhando o quanto você é capaz de dar. E se você é capaz de dar mais do que você tem dado, meus sentimentos. É isso que você está olhando. Esse está vendo. Não é proporcional. Eu disse
que ia ser em 2 etapas, a segunda etapa fica para outro dia, não vai dar para a segunda etapa hoje. Mas para encerrar aqui, isso aqui. Vamos lá, rápido. Por que sou dizimista? Sou dizimista porque o dízimo é santo, Levítico 27. Sou dizimista porque quero ser participante de grandes bênçãos, Malaquias 3. Sou dizimista porque amo a obra de Deus na face da terra, Malaquias 3:10. Sou dizimista porque quero ser abençoado, Malaquias 3:9. Sou dizimista porque não ficarei devendo a Deus, Levítico 27, 13 e 31. Sou dizimista porque Deus é dono de tudo, Salmo 24. Sou dizimista porque do mesmo modo serei participante da casa de Deus, Deuteronômio 14, 23. Sou dizimista porque mais bem-aventurado é dar do que receber, Atos 20 e 35. Sou dizimista porque Deus ama quem dá com alegria, 2 Coríntios 9, 7. Sou dizimista porque tudo vem das mãos de Deus, 1 Crônicas 29, 14. Sou dizimista porque não sou avarento, 1 Timóteo 6:10. Sou dizimista porque meu tesouro está nos céus, Mateus 6:19. Sou dizimista porque tudo que peço recebo, Mateus 7:7. Sou dizimista porque receberei de Deus com redobrada medida, Lucas 6:38. Sou dizimista porque a minha descendência não mendigará o pão, Salmo 37:25. Sou dizimista porque Deus disse: fazei prova de mim, Malaquias 3:10. Sou dizimista porque meu salário não será pago em bolsa furada, Ageu 6. Sou dizimista porque também é de minha responsabilidade o sustento da igreja, Malaquias 3:10. Sou dizimista porque quero ter consciência tranquila, 1 Timóteo 1:19. Sou dizimista porque Deus suprirá toda necessidade, Filipenses 4:19. Por isso, façam, irmãos e irmãs, a experiência de serem fiéis, dizimistas e ofertantes na casa de Deus. E eu creio profundamente na palavra. Deus derramará boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Deixa eu ajudar a ficar em pé. Em nome de Jesus. Nós te louvamos e nós te adoramos, Senhor. E nessa noite feliz, nesse santo lugar, nós marcamos o encontro contigo e viemos para te ouvir e ouvirmos, ó Pai. Mas não queremos ser apenas ouvintes da tua palavra, meu Deus. Nós queremos ser praticantes da mesma, em toda a sua beleza e plenitude, meu Pai. Senhor Jesus Cristo, não é por força, não é por violência, mas é pelo teu Espírito que convence o homem e a mulher da justiça, do juízo e do pecado. Não queremos, ó Pai, de maneira alguma ficar aquém de tudo aquilo que a Escritura nos ensina. Queremos vivê-la plena, total e completamente na nossa vida diária e na nossa conduta. E nessa noite, pela fé e pela fidelidade nos dízimos e ofertas, declaramos que tua bênção seja derramada sobre o teu povo, sobre a tua igreja nesta noite. Repreenda o devorador, ó Pai, e prospere, Senhor, cada filho e filha teu que aqui estão nesta noite. Esses que estão fazendo concerto contigo hoje, haja a tua bênção. Esses que já têm sido fiéis ao Senhor, haja a tua bênção. Prospera segundo a tua promessa, segundo a tua palavra. Abre portas de trabalho, Senhor. Prospera os que já estão empregados, ó Pai. Em nome do Senhor, esse que é profissional liberal, comerciante, comerciário, abençoa de forma poderosa. Esse que trabalha na lavoura, esse que é funcionário público, servidor municipal, abençoe poderosamente em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, nós profetizamos sobre esta igreja e sobre os teus filhos aqui nessa noite. Um novo tempo, meu Deus. Um tempo de bênção, um tempo de provisão, um tempo de prosperidade, um tempo de boa medida, recalcada, sacudida e transbordante para a tua glória, Senhor. Pai, em nome de Jesus, honra os teus filhos e filhas aqui hoje. Abençoe esta igreja, os pastores, o grupo de obreiros, os líderes de departamentos, para a glória e honra do teu nome. Abençoamos também
cidade.